Olá, amigos do Notícias Agrícolas, falamos direto aqui do Show Rural Copavel. Ao meu lado, Lucas Navarini, professor, pesquisador, tem um recado importante para você, produtor rural. As doenças da soja estão voltando e voltando com risco aí para a produção, para o produtor, e requer alguma atenção especial. Navarini, a gente está falando basicamente da grande preocupação do produtor, que é a ferrugem, mas outras doenças também começam a se destacar aí, né? Sim, com certeza. A ferrugem, na verdade, dessa safra, como nas últimas duas safras a gente teve o clima mais seco, né, de agosto para setembro, isso fez com que a soja não fosse semeada tão cedo, não teve condições de clima para manter inóculo de ferrugem vivo nesse período, a gente meio que esqueceu da principal doença da soja. E essa safra, em várias regiões do Brasil, os produtores acabaram sendo até alguns pegos aí desprevenidos, né? Onde a ferrugem chegou com uma agressividade mais forte, gerando prejuízos aí agora, né? Nesse mês de fevereiro a gente pode constatar realmente que houve falhas no controle da ferrugem, uma ferrugem forte em várias regiões do Brasil, né? Não só oeste do Paraná, algumas regiões de Santa Catarina, mas também pensando em Mato Grosso, algumas regiões do Cerrado, com bastante ferrugem agora nessa safra, né? A lição que fica, Navarini, é que o fungo está aí presente, ele precisa só ter condição para proliferar, é isso? Justamente, a gente nunca deixou de ter ferrugem, só que safras que começam mais secas, a gente tem um atraso no desenvolvimento epidemiológico da doença, que como a gente planta soja mais cedo atualmente, em variedades mais precoces, a gente tem um escape da doença, né? Só que safras que isso muda um pouco, o produtor tem que estar atento, que já é sabido disso, que é dar tempo da ferrugem causar um prejuízo, e a gente não pode, né, lançar mão de não fazer boas aplicações de fungicida, né? Agora, qual que é o pulo do gato aí? O que o produtor tem que ficar atento é a hora de começar, fazer monitoramento, enfim, aonde que ele tem que atuar para resolver esse problema e não ser pego de surpresa como aconteceu esse ano? Falando de ferrugem propriamente dita, aí a gente tem que estar conectado com o que está acontecendo, né? Quando que ele plantou a lavoura dele em relação à região e como está os sistemas de monitoramento. Hoje em ferrugem no Brasil nós temos uma rede de monitoramento muito boa. A gente tem aí os caça-esporos, georreferenciado, tem o sistema de alerta do consórcio anti-ferrugem, algumas cooperativas têm um sistema de alerta próprio. Então ele estando conectado, ele participando de eventos técnicos, ele vai saber como é que está, né? E entendendo isso, ele tem que concatenar com o desenvolvimento da soja dele. Aí eu plantei 15 de setembro, muito cedo, uma variedade precoce, a ferrugem apareceu em dezembro. Esse é um cenário de tranquilidade. A ferrugem apareceu em outubro no Paraguai esse ano, por exemplo, esse ano é o caso, e eu plantei a minha soja em 5 de novembro, foi atrasada, a resteva de trigo que atrasou esse ano. Esse é um cenário de alto risco de ferrugem, onde a ênfase no manejo vai ser muito, muito importante e ele vai precisar aplicar mais vezes. Então, esse entendimento hoje para o agricultor ele ficou realmente mais complexo, é mais difícil. Ele tem que ter uma capacidade de tomada de decisão muito mais rápida do que antes, para trocar o produto, trocar a aplicação. Mas eu planejei para o ano que vem, eu já tenho comprado. Mas vai ter que trocar, vai ter que adequar, porque não só a questão de resistência da doença a alguns fungicidas é um problema, como a própria questão do espectro de controle, que se perdeu um pouco nos últimos anos, né? Tem alguns produtos, algumas moléculas que não funcionam para algumas doenças. E às vezes estão errados de posição, você acaba gastando, aplicando e não tendo o resultado desejado. Então são vários pontos aí, detalhes, que são muito relevantes, né? E não só a ferrugem, mas podemos falar também da mancha-alva, cercóspora, né? Doenças aí que têm dado muito trabalho para o produtor também. Pois é, nessa situação é uma novidade para o produtor, porque esse tipo de controle era levado a segundo plano pelo produtor muitas vezes, né? Hoje virou um problema para se prestar mais atenção? Justamente, hoje tu pegar aqui na região de Cascavel, por exemplo, próximo do show rural que nós estamos, a gente viu um cenário, por exemplo, de oídio, né? O oídio que se instalou com muita força na parte de baixo da planta, numa lavoura de soja já fechada, que não conseguiu ter um bom controle. Mas por quê? É o produto que falhou? Não, ele aplicou tarde, o da doença se instalou no bacheiro e ele não consegue mais atingir. Um cenário parecido, a gente observou isso no Mato Grosso esse ano. O Mato Grosso teve um veranico, uma falta de chuvas em novembro. Para quem plantou em outubro, novembro é a primeira aplicação, com a soja aberta. Como não tinha um clima favorável, o produtor acabou esperando a chuva, esperando o clima melhor para começar com os fungicidas. Isso atrasou, fenologicamente falando, a soja seguiu desenvolvendo, então atrasou
perante o desenvolvimento da soja, essa primeira entrada. E a gente vê que as áreas onde houve essa espera, teve deficiência no controle de mancha-alvo, por exemplo, e áreas que o produtor, mesmo na condição adversa, aplicou, fez corretamente, teve um bom manejo de mancha-alvo. Então, também nesse caso da mancha-alvo, como um exemplo, não só o produto, mas também essa tomada de decisão, né, essa capacidade de entender que, mesmo em condições adversas, a soja vai continuar se desenvolvendo, colocando folha, vai avançar fenologicamente, você não pode perder esse timing, né, de desenvolvimento da planta, porque ele vai te afetar lá na frente, você vai perder uma porção de folhas pelas doenças, e isso vai gerar um prejuízo econômico. Né? Ou seja, mesmo que ele não esteja vendo aquele problema naquele momento, ele pode se manifestar lá no futuro se ele não cuidar. Hoje, no nível tecnológico que nós estamos em soja, é bem aquela frase, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Num cenário mais seco, não é que as manchas se beneficiam da seca. É que num cenário mais seco, as manchas continuam aumentando de severidade. Elas conseguem fazer isso. Num cenário chuvoso, é a ferrugem. A ferrugem na seca, ela não consegue se desenvolver. Então, se chover, eu vou ter a ferrugem para enfrentar, eu vou ter que fazer um bom manejo. Se não chover, eu tenho mancha-alvo, cercóspora, que também vão me oferecer desafios. O prejuízo é menor, mas é um prejuízo extremamente significativo, que também vai me fazer estar atento e estar manejando soja. Cercóspora também é um outro problema que está aparecendo forte aí. Justamente nos últimos 3 ou 4 safras, a cercóspora era entendida ainda em algumas regiões como uma doença secundária da soja, uma doença de final de ciclo, e hoje ela mudou muito, né? Não é só a soja que avança em termos de tecnologia, mas os problemas também aumentam, né? Mudam. E hoje nós já temos aí mais de 5 espécies diferentes de cercóspora que estão causando mancha em soja. O sintoma ficou diverso, né? A gente tem sintomas muito parecidos com os sintomas de fitotoxicidade por produtos, o que às vezes confunde o produtor, e também muitos produtos que são projetados, né, de alto desempenho para a ferrugem, e que não são efetivos em cercóspora. Então isso tem acontecido muito, né? O produtor às vezes está tão focado numa ferrugem e deixa a desejar o manejo da cercóspora, e às vezes no final do ciclo a gente observa em alguns cultivares bem suscetíveis que ele tem um bom manejo de ferrugem, mas a cercóspora ofereceu algum grau de prejuízo econômico para ele. Orientação técnica é fundamental para escolher o produto certo, então. Hoje a gente tem muito ingrediente ativo no mercado, e se a gente for olhar para a infinidade de misturas comerciais e marcas, torna complexo isso. Então está mais fácil de errar. E usar um produto, por exemplo, que é excelente no controle de ferrugem, numa soja semeadura muito cedo, que você tem oídio, esse produto era para ferrugem, não controla o oídio, ferrugem você não tem ainda, mas você tem oídio, então você errar essa posição, né? Como eu disse, você investe, aplica e não tem o controle do que você precisa. Então, eu diria assim, um acompanhamento semanal, e andar na roça lá, dar uma olhada, saber identificar a doença, vai trazer rentabilidade no processo que não está mais difícil, mas está mais complexo hoje em virtude da diversidade de doenças e a diversidade de tecnologias que nós temos para utilizar. Muito bem, portanto você viu aí, a informação faz a diferença, a boa informação, entenda o que está acontecendo, entenda como a sua região está se comportando em relação às doenças, às pragas, também na soja, mas enfim, tome a decisão mais correta possível aí para que você tenha resultado, eficiência, maior produtividade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.